lutador profissional conhecido como The French Angel, o anjo francês, nascido nos Montes Urais, na Rússia. Seu pai era engenheiro ferroviário e faleceu quando ele ainda era jovem. Ele e sua mãe, uma professora, deixaram a Rússia em 1917 devido à Revolução Russa e se mudaram para Reims, na França. Quando tinha 20 anos, foi diagnosticado com acromegalia, causada por um tumor benigno na glândula pituitária. Isso fez com que seus ossos crescessem e engrossassem. Formou-se em Direito pela Universidade de Toulouse, mas nunca seguiu essa carreira devido à sua aparência. Ingressou na Marinha Francesa, onde serviu como engenheiro por 5 anos na divisão de submarinos. Como lutador, ficou invicto por 19 meses e foi campeão mundial de pesos pesados da AWA de maio de 1940 a maio de 1942. Era capaz de falar 14 idiomas, atuando também como poeta e ator. Hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos do anjo francês ou simplesmente Maurice Tillet. Tillet nasceu na província de Oremburgo, nos Urais, no Império Russo, em 23 de outubro de 1903 e faleceu em 4 de setembro de 1954. Quando criança, ele tinha uma aparência completamente normal e até recebeu o apelido de O Anjo, de sua mãe, devido a seu rosto inocente. Quando Tillet tinha 20 anos, ele notou inchaço nos pés, mãos e cabeça, e após visitar um médico, foi diagnosticado com acromegalia, uma condição geralmente causada por um tumor benigno na glândula pituitária, resultando em crescimento excessivo e espessamento dos ossos. Tillet concluiu seu curso de Direito na Universidade de Toulouse, mas sentiu que nunca teria sucesso devido à sua voz grave e aparência física. Tillet começou a seguir a carreira de luta livre profissional em 1937, após conhecer Karl Pohjola, cujo nome lituano era Karolis Pohjola, em Singapura. Pohjola, ele próprio um lutador, mudou-se com Tillet para Paris, onde começou a treiná-lo. Eles passaram 2 anos lá, até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Buscando uma nova identidade que se encaixasse com a desfiguração, Tillet nos Estados Unidos lucrou com sua aparência e tornou-se um wrestler, lutador de luta livre. Pohjola se tornou o melhor amigo de Tillet. Seu visual provou ser um grande sucesso e Tillet atraía um grande público para as lutas que disputava. A fama alcançada por ele teve como resultado o surgimento de vários imitadores. Surgiram Jon Olafsen, anjo sueco, que também tinha acromegalia, Tony Angelo, anjo russo, Tom Johnson, super anjo sueco, Jack Rush, anjo canadense, Władysław Tulin, anjo polonês, Stan Pinto, anjo tcheco, Clive Wells, anjo irlandês, Jack Falk, anjo dourado, Gil Guerreiro, anjo negro e Jean Nobre, anjo senhora. Tillet competiu contra Tom Johnson, que foi anunciado como o anjo sueco nessa ocasião. Tillet começou a lutar em Boston, Massachusetts, como The French Angel. Lá o promotor Paul Bowser começou a usá-lo em eventos principais. Tillet ficou invicto por 19 meses e foi campeão mundial de pesos pesados da AWA de maio de 1940 a maio de 1942. Obteve grande sucesso no começo da década de 1940, sendo reconhecido como campeão dos pesos pesados pela American Wrestling Association de Boston. Por sua grave doença, ele teve uma vida melancólica. Entretanto, isso não o impediu de ser uma figura amada e admirada. Apesar de ser descrito como uma feroz monstruosidade, não um ser humano, mas uma pedra de brutalidade, quem o conhecia, porém, afirmava que o sujeito era completamente diferente de quaisquer estereótipos, sendo dono de um enorme coração, com uma inteligência acima da média e um ser extremamente generoso. Além do mais, ele adorava crianças, e elas retribuíam o carinho da maneira mais amistosa possível. Devido a esses fatores, ele passou a ser conhecido como o anjo francês. Há relatos de que teria servido de inspiração para a criação do personagem Shrek,
do filme homônimo de animação produzida pelo DreamWorks Animation. Entretanto, a origem do personagem da DreamWorks vem do livro infantil Shrek, que conta a história de um ogro verde cujos direitos foram comprados pela DreamWorks em 1990. Tilly tem uma notável semelhança com o personagem animado Shrek. A DreamWorks, estudo que lançou o filme, nunca abordou o boato de que a aparência de Tilly serviu de modelo para Shrek. Tem sido completamente especulado que os animadores viram a máscara mortuária de Tilly em exibição no York Babel Museum enquanto trabalhavam no filme. Também é possível que tenham visto uma vez os bustos de gesso de Tilly em 1950 por Louis Link. Um ator que se considera o maior pesquisador da vida do atleta fala um pouco mais sobre a relação com o lutador, carinhosamente o chamando de meu garoto. Latour diz ter 95% de certeza que Shrek foi inspirado em Maurice. Além da semelhança física, ele aponta características que aproximam as duas figuras. Veja o Shrek rugindo para o burro e o burro parado apenas sorrindo. Quando Maurice subia no ringue, ele também rugia e o público adorava, comenta. O sorriso, segundo o pesquisador, é outra coisa que são bastante semelhantes entre os dois. Maurice era conhecido na vida real por ser sensível, gentil, orgulhoso e nobre. Pensa em Maurice atuando como um monstro, mas no final de cada apresentação ele abria aquele sorriso bobalhão que parece um espelho do sorriso do Shrek, e aí ninguém mais acreditava em sua monstruosidade. No filme da DreamWorks Pictures, lançado em 2001, Shrek é um temido e aterrorizante ogro verde que é apaixonado pela solidão de seu pântano, mas que em um determinado momento tem seu sossego interrompido após o maligno Lord Farquaad exilar criaturas dos contos de fadas para o seu local de paz. Ao longo da trama, o medonho protagonista se mostra um ser de coração enorme e acaba cativando o coração do público e da princesa Fiona. Entretanto, o que pouco sabe é que as características físicas e biográficas do personagem podem ter sido inspiradas em uma personalidade da vida real, o lutador Maurice Tilly. Apesar de sua história ser pouco lembrada nos dias atuais, até mesmo pelos apaixonados pelas artes marciais, sua trajetória foi extensivamente documentada pelos jornais da época. Afinal, ele era tido como uma grande celebridade nos Estados Unidos e na Europa. Para o pesquisador, Maurice permanece como modelo sobre como superar os desafios da vida, afirma. Ele teve que lidar com sérias e dolorosas condições físicas e psicológicas e conseguiu viver sua vida e transformá-la em alguma coisa especial, não evitando seus problemas, mas abraçando e lidando com eles. Foi isso que a DreamWorks encontrou nele e sem dúvida usou muito disso no filme. Em 1945, a saúde de Tilly começou a piorar e ele não era mais anunciado como imparável. Em sua luta final em Singapura, em 14 de fevereiro de 1953, trabalhando na National Wrestling Alliance Mid-South Area, então conhecida como Tri-State, e de propriedade de Leroy McGuirk, ele concordou em perder para Bert Assirati. Em 1950, o escultor de Chicago, Louis Link, fez amizade com Tilly e fez uma série de bustos de gesso em homenagem a ele por sua carreira de lutador de luta livre. Um dos bustos está no Museu Internacional de Ciência Cirúrgica de Chicago. Tilly morreu em 4 de setembro de 1954, em Chicago, Illinois. Ele teve um ataque cardíaco após saber da morte por câncer no pulmão de seu amigo e ex-treinador Cal Porrello. Eles estão enterrados juntos no Cemitério Nacional da Lituânia, em Jussice, Illinois. Esta foi a biografia do lutador de luta livre que pôde ter inspirado o personagem Shrek, conhecido como o homem mais feio do mundo, o anjo francês ou simplesmente Maurice Tilly. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, maratone nossos vídeos, comente e compartilhe. Obrigado.